Olá, meus amigos vigilantes, sejam todos bem-vindos ao canal do Sindicato Vigilante. Você que nos acompanha pelo Facebook, YouTube, dá seu like, deixe seu comentário, vamos compartilhar o vídeo, vamos criar um senso crítico da convenção coletiva. Hoje eu estou aqui com o Dr. Fábio, sócio do escritório Crivelli Advocacia, parceiro nosso que presta serviço aqui de assessoria sindical e também nas questões das ações. E hoje nós vamos estar conversando, dialogando aqui com o Dr. Fábio sobre dois assuntos de extrema importância para com que a gente possa esclarecer o trabalhador e criar o senso crítico, né, do trabalhador, ele entender a convenção coletiva, compreender melhor para com que a gente possamos mudar a nossa realidade. Nós vamos estar conversando hoje sobre perca de contrato, né, que é uma coisa corriqueira que tem acontecido bastante e tem trazido prejuízo para os trabalhadores, sendo que os trabalhadores estão sendo mandados embora por justa causa, coagido a pedir demissão ou até mesmo buscar o judiciário, e quando ele busca o judiciário é pior ainda, é mais grave. E também trazer o assunto que é sobre plano de saúde, que é de responsabilidade da empresa. Doutor Fábio, bom dia, obrigado aí por você ter nos acompanhado aqui, fazer esse bate-papo aí com o trabalhador. Maravilha, Mário, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, espero, de certa forma, ter condições de contribuir, né, para esse sindicato, né, de muita luta. Espero contribuir aqui também com o canal, com esse projeto. Parabenizo vocês aí pela iniciativa. Doutor, vamos começar direto e reto sobre a convenção coletiva. Essa cláusula da convenção coletiva, que ela, lógico, a convenção, eu sou muito crítico à convenção coletiva, quem me acompanha a direção do sindicato sabe que nós temos uma questão muito crítica, mas também nós reconhecemos que é pior sem ela. Então, nós temos já algo, tá? Mas sempre nós buscamos melhorar esse algo que a gente tem a convenção coletiva. E, assim, um dos dramas que tem trazido muita angústia, sofrimento por parte do trabalhador é a questão de perda de contrato dos clientes, né? Então, o que tem acontecido bastante? Aí eu queria ouvir também a tua opinião, tecnicamente, juridicamente, para com que a gente possa levar a informação ao trabalhador, para a gente construir em conjunto. Porque o sindicato é coletividade e a convenção coletiva é coletividade. Então, assim, num curto prazo de tempo, nós tivemos aqui em Barueri 3 percas de contratos grandes, empresas com 80 homens de uma forma geral, outros 20, outros 10, mas são pessoas que, assim, a convenção coletiva garante que no caso de uma rescisão, quando há essa rescisão do contrato, a empresa tem que fazer a rescisão dele contratual, né, levando em consideração alguns critérios básicos, a mesma localidade do município, as questões do transporte, enfim. Só que, por outro lado, as empresas têm coagido o trabalhador, né? Ela perde o contrato. Então, ela perde o contrato e ela fala, vem todo mundo para a base. E o trabalhador fica iludido com isso e muitos trabalhadores estão sendo coagidos a pedir demissão. Amaro, a convenção coletiva, né, acho que é importante a gente ressaltar que é um dos principais instrumentos de luta, né? Eu concordo contigo, né? Enfim, tem que ter, enfim, fazer suas críticas, né? Acho que não existe legislação perfeita, né? A própria CLT tem uma série de artigos que, né, até hoje, né, uma legislação antiga, mas até hoje tem cláusulas ali, tem artigos, aliás, que são debatidos, dá margem interpretativa, né, e a convenção coletiva não é diferente, né? É um instrumento que é de negociação, né, um instrumento importantíssimo para a categoria, né, e a cada ano é o grande desafio do sindicato melhorar a redação, né, discutir melhores condições, né, e essa é uma cláusula muito desafiadora também. Né? Nós acompanhamos nos atendimentos que nós fazemos no dia a dia para a categoria, para os vigilantes, né? Até de forma coletiva também, as denúncias que acabam chegando para o sindicato. Aliás, até gostaria de fazer um parênteses aqui da importância do vigilante de fazer a denúncia para o sindicato das irregularidades que vão acontecendo no dia a dia. Porque senão, como é que vocês vão saber disso? E como é que vai chegar para o jurídico? Mas aí, doutor, você fala uma coisa que é interessante. Ele não faz. Normalmente ele não faz. Por medo. Aí o medo como forma de controle, com controle social, isso é ciência. E são vários fatores, mas assim, o que tem? Vou pegar um caso real aqui do INSS. Tá? Nós temos um caso muito real. Então, nós temos trabalhadores que prestavam serviço na empresa Centúrio. Essa empresa Centúrio perdeu o contrato com o INSS por algumas questões,
né, e não tem informação, e entrou outra empresa, a Aço Forte. Esse trabalhador que está na Aço Forte é o mesmo trabalhador que prestava serviço na Centúrio, só trocou o uniforme. E aí eu interpreto que há uma conivência do próprio gerente ou do gestor do tomador de serviço. Porque, ora, o que acontece? O trabalhador ele cria identidade com o cliente, com o posto de serviço, e não com a empresa. Muitas vezes o vigilante vai na empresa uma vez só, que é para pegar o uniforme. Depois, nem na rescisão ele vai, porque as empresas usam de forma covarde da justa causa, inventa justa causa com forma de levar para o judiciário para penalizar o trabalhador. Então, ocorre essa situação. A Centúrio perde o posto, tentar desenhar aqui uma ordem cronológica. A Centúrio perde o posto, entra nessa transição que a outra empresa vai entrar, que é a Aço Forte. Há uma promessa do gestor que está ali no INSS, eu não sei se esse gestor tem autonomia de pagar as verbas rescisórias, acredito que não, mas ele coage o trabalhador ou seduz esse trabalhador vigilante a permanecer no próprio posto. Então, esse trabalhador só troca de uniforme. Ele usava o uniforme da Centúrio, agora ele passou a usar o uniforme da Alça Forte, mas os problemas são os mesmos. E esses trabalhadores da Alça Forte, até hoje, a data de hoje é dia 26, né? Estamos gravando esse programa dia 26, provavelmente vai ao amanhã, não receberam as verbas rescisórias, não receberam o pagamento. Eu tomei ciência desse caso. Na verdade, a gente tem uma série de irregularidades, né, mano? O que fazer juridicamente diante dessa cláusula que a gente tem? Nós temos uma cláusula da convenção coletiva, certo? A convenção coletiva garante minimamente. Então, nós vamos ter que melhorar eu não tenho dúvida, tem que buscar melhorar, mas o trabalhador ele fica refém, ele tem medo. Ele quer, nesse momento, o que o trabalhador quer é receber o salário dele para comprar o leite da família dele, pagar a despesa. É justo. Nós temos que ter essa sensibilidade, nós entendemos a realidade do trabalhador, né? Nós somos trabalhadores, né? Nós estamos junto com a categoria. Só que aí, Amaro, nós temos que fazer uma reflexão mais profunda. Nós temos tanto a questão do ponto de vista jurídico, nós temos essa questão, né, de melhorar a redação da convenção coletiva, mas nós precisamos dessa parceria com o trabalhador. Se ele não faz, a denúncia ela pode ser feita de forma anônima, a pessoa não vai se identificar, a pessoa não precisa, né, porque senão como que chega essa demanda para a gente? Isso daqui, né, esse fato que você tá narrando aqui, o sindicato tomou ciência disso quanto tempo depois da perda do posto? Correto, isso é fato. Né? Mas eu tento fazer um esforço muito grande para a gente compreender o que causa isso. E o meu objetivo não é fazer crítica ao vigilante, sim encontrar alternativa jurídica. Né? Mas, fica claro. Sim, mas para a gente encontrar essa alternativa, é sempre importante a gente também ter o máximo de informação de como que isso está acontecendo lá no dia a dia. Sem informação a gente não consegue. Então, acho que o desafio hoje da direção do sindicato e do departamento jurídico sem informação você não consegue nem mover uma ação jurídica. Nós temos um judiciário aí muito tendencioso. Mas eu tenho feito esse esforço que o trabalhador ele tem muito receio. Então, por algum motivo, ele não denuncia. Esse caso específico, nós demoramos 3 meses para saber a denúncia. Então, ou seja, o porquê que aconteceu, eu acho que não vale, nesse momento, a gente estar discutindo. Mas, assim, o cliente garantiu para o trabalhador que que iria resolver o problema. E o cliente não tem autonomia jurídica para resolver, porque ele não é o gestor do contrato. O INSS é uma instituição. Então, o gerente que está aqui no INSS de Barueri, ele fala para o vigilante, olha, fica quieto que eu vou resolver. Com a experiência que nós temos, nós sabemos que ele não vai resolver balela de nada. Ele só quer que o posto funcione naquela normalidade, certo? Aí o trabalhador passa a confiar em quem? O trabalhador vai confiar no sindicato? Não. O trabalhador vai confiar na empresa? Não, porque vai levar um pé na bunda lá na empresa. E ele passa a confiar nesse gestor aqui do município. E aí a gente tem que fazer. E agora? A Centúrio cabe, nesse caso, cabe por parte da Centúrio uma justa causa? Se cabe, como que nós podemos reverter? Porque o problema está aí, está colocado. Sim. Pensando na redação atual da convenção coletiva, pensando nesse caso específico,
Amaro, na verdade, primeiro eu tenho até algumas perguntas para fazer, porque assim, ok, as pessoas já fazem 3 meses que aconteceu isso, mas a antiga empresa, que é a Centúrio, né, ela fez alguma notificação com esses trabalhadores, ela não desligou, ela convocou eles para encaminhar para outro posto. Então, assim, é por isso que eu falo que sempre para a gente encontrar alternativa jurídica, a gente precisa que o trabalhador traga a informação para o sindicato, traga a informação para o jurídico, porque senão a gente vai ficar com uma série de suposições, ventilando diversas possibilidades que talvez não vai se enquadrar no caso concreto. Então, né, até fazendo uma reflexão, poxa, qual que seria o melhor caminho? O trabalhador tomou ciência, né, que está na iminência da atual empresa perder o posto, porque isso é uma informação, né, para a gente às vezes demora para chegar, mas para o vigilante que está ali no dia a dia, ele toma ciência disso de uma forma um pouco mais antecipada. Então, tomou ciência desse tipo de situação, é importante, né, ter algum tipo de relação conosco, ter algum tipo de relação com o sindicato, faz denúncia anônima, você não precisa, né, se expor, porque o sindicato consegue tomar as suas medidas em nome do sindicato. A função, a finalidade nossa, enquanto entidade sindical, é essa, porque aí o sindicato consegue monitorar, o sindicato tem condições de notificar a empresa, né, para pegar a relação de todos os trabalhadores, saber qual que é a posição da empresa, se ela tem posto para alocar essas pessoas, para garantir aquilo que está na convenção coletiva, né, que é de garantir as mesmas condições, né, de escala, localidade, tudo isso. E se não tem, a redação obriga o empregador, obriga a empresa a fazer a dispensa em justa causa. Agora, no caso concreto, né, o que você está me narrando, aconteceu tudo de forma diversa. Né? A empresa, ao que me parece, não adotou nenhuma postura com o trabalhador, perdeu o posto, não falou nada, estou na minha, o trabalhador fica na dele. Ué, parece que foi mais ou menos isso. Não, mas... E aí, qual que é o enquadramento jurídico desse trabalhador? Ele está na empresa nova, ele saiu da antiga. Mas eu acho que o bom é assim, isso é o fato, é fato real que está acontecendo. E eu acho que o nosso objetivo é isso, é tratar. Né, a proposta nossa de estar conversando é trazer, de fato, esses casos reais para a gente tentar compreender de alguma forma, né, e criar o senso crítico. Esse fato, de fato, aconteceu assim. Eu tive uma conversa agora recente com os trabalhadores, um dos trabalhadores estava no INSS, e, de fato, é isso. Há essa cumplicidade entre empresa, o cliente, né, nesse caso, o cliente, tentando sempre deixar claro que o cliente ele tem uma responsabilidade. E ele sempre quer que o trabalho seja prestado, não importa como, quem. Ele não se preocupa se o trabalhador... Que é o serviço prestado. Ele quer o serviço prestado. Engraçado que esse caso, especificamente aqui do INSS da Centúrio, os relatos que nós temos dos trabalhadores, são relatos, é que o próprio INSS já vinha pagando o salário desses trabalhadores por conta de atrasos, de pagamento, enfim. Mas isso é um outro assunto. E nessa substituição, que eu acho que é o que está a questão, esse trabalhador ele passa a receber ordem direta do tomador de serviço e não da empresa, porque muitas vezes o supervisor nem vai no posto. Percebe a ligação, a identidade dele? Ela, teoricamente, assumiu o contrato ali temporariamente até chegar a nova empresa. Você está me dizendo é mais ou menos isso, que é um... Né? Isso. Engraçado. E a própria empresa... Uma aberração jurídica que a gente fala, né? Como é que o INSS vai assumir o contrato desses trabalhadores? Isso. Alguma coisa, né? Ou a antiga empresa dispensa, se perder o posto, de fato, teria que dispensar, enfim, verificar o que ela vai fazer com esse trabalhador, né? Mas o INSS que não teria que assumir esse contrato. E aí, se o trabalhador ele tem... Por isso que eu falo que a informação gera conhecimento, e o conhecimento gera poder. Tá? Então, se o trabalhador tem a informação dessa convenção coletiva, e se ele perde o contrato, ele começa ele mesmo a fiscalizar, e falou, opa, calma aí, a empresa tem que rescindir meu contrato, ou ela tem que me colocar no mesmo município de origem, com as mesmas condições de transporte, com as mesmas viabilidades, ou faz minha rescisão. Por isso que eu falo que é importante. Aí sim, ele continuaria pela outra empresa, nesse caso, Alçaforte, até no mesmo cliente. Eu não vejo problema nisso, porque nós precisamos trabalhar. Claro. Quando nós conseguimos antecipar alguma coisa, que aí vamos para um outro exemplo claro, que nós tivemos aqui no Fórum Trabalhista. A empresa perdeu
perdeu o fórum trabalhista, prestar serviço. De pronto, nós tomamos conhecimento, de pronto, a direção do sindicato, através do departamento jurídico, tomou as devidas providências com agilidade que o assunto cabia e, de imediato, também a empresa resolveu. Então, nós fizemos a homologação de todos os trabalhadores aqui, garantiu, fizemos as homologações conforme a CLT, temos divergência, mas, enfim, garantimos o direito do trabalhador, e o trabalhador continua no posto, só que com outra empresa. Sim. Mas por quê? Porque aí, concordo contigo, que ele tiver a antecipação dos fatos. Tem um exemplo positivo, né? A cláusula está aí, concordo que talvez não é a melhor redação, mas quando a informação chega para o sindicato consegue atuar. O sindicato consegue agir, né? A gente consegue encontrar alternativa jurídica. Notifica a empresa, entra com a ação, pede para segurar a fatura, né? E aí a gente tem alternativas para que o direito do trabalhador seja garantido. Ele vai receber, né? Ele vai receber a integralidade das verbas rescisórias, ou se ele for ser mantido nesse empregador, ele sabe que ele não vai ter prejuízo com a escala, porque se ele tem algum outro trabalho, alguma questão, não vai mudar a rotina dele, né? Ele só vai, em tese, mudar o posto de trabalho, né? Eu acho que a gente tem um desafio, e já estou pagando a missão para o jurídico, para a gente pensar nessa construção, para com que a gente possamos apresentar uma melhora nessa cláusula, já nas negociações coletivas. Eu tenho defendido a questão da jornada fixa de trabalho. Tá? Eu acho que é um debate que tem que conversar, ter um posicionamento jurídico, e também do parte do trabalhador, que eu defendo a jornada fixa de trabalho para inibir essa troca. Por quê, doutor? Nós temos, aí eu preciso da orientação, nós temos um contrato individual entre eu e a empresa, e ambos são obrigados. Então, um contrato individual. E eu tenho um contrato coletivo que deve ser respeitado, minimamente, que é a convenção coletiva, né? O que acontece? Em determinados momentos, a convenção coletiva sobrepõe, de fato, o acordo individual. Só que quando a gente trata, em alguns casos, muito peculiar, não. Exemplo, o trabalhador é aquele contrato de praxe que ele se dispõe de trabalhar a qualquer horário, qualquer dia, bibibi. Baseado nisso, a empresa recolhe ele. Então, o trabalhador ele faz a jornada 12/36, que é uma jornada muito comum. Jornada 12/36, muito comum hoje, 90% das escalas, hoje na segurança é isso. Então, o que as empresas fazem como forma de punir o trabalhador ou de coagir o trabalhador a pedir demissão? Porque ele trabalha no dia par, a empresa fala, olha, quando ela perde o posto de serviço, amanhã você vem para a base, só que você vem no outro dia. Percebe-se? Ou se o cara trabalha à noite, ele pega esse trabalhador e joga para o dia, ou vice-versa, mas com esse objetivo de punir o trabalhador. E aí, juridicamente, na convenção coletiva, nós não podemos discutir. Então, depende, Amaro. Pelo que você está me falando, é uma situação corriqueira que acontece quando a empresa está na iminência de perder algum posto. Né? Então, aí, até dentro desse desafio que você deu, a gente tem uma reflexão de pensar, de ter algum comunicado prévio da entidade sindical, né? Tomar ciência de... Não sei, acho que a gente precisa pensar em algum mecanismo nesse sentido, porque, assim, se a gente não tem a ciência prévia sobre a perda do posto, a gente também não vai ter esse tipo de detalhamento. Mas, doutor, nós temos dois casos. Nós temos dois casos. Assim, nós temos a questão da perca do contrato específico, e quando ela perde esse contrato, ela usa essa troca de serviço, ela troca o plantão com forma de punir o trabalhador. Né? Ou ela fala assim, olha, eu venho para o plantão. É o único objetivo, é punir o trabalhador. Né? Então, a questão da troca da escala é muito nítido e é algo corriqueiro, é frequente mesmo. Ou ela usa isso como punir o trabalhador. Ou seja, você falou que a empresa, quando tem interesse em punir, mudou a escala, mudou a jornada dele, isso, recolheu. Comum. É comum. É por isso que eu tenho trazido essa reflexão para a jornada fixa. Porque eu falo assim, olha, independente, constar na convenção coletiva que a jornada de trabalho do trabalhador não pode ser substituída unilateralmente.
sem anuência dele ou do sindicato. Por quê? Evitaria isso. Sim. Porque assim, olha, hoje, se você trabalha na 12/36, sem fugir desse tema, porque acho que está junto aqui, da perca de contrato, esse trabalhador que presta serviço aqui no INSS, nós temos um quadro de funcionário que está ali, naquela escala padrão. Aí a empresa pega e substitui ele. E, normalmente, ele tem uma outra atividade. Ele desenvolve outra atividade, às vezes no mesmo setor de segurança. E, quando ela muda, aí obriga ele a pedir as contas. Eu acho que é uma reflexão importante. Talvez a gente tenha pensar numa cláusula, né, que traz essa obrigatoriedade, que na eventual alteração precisa da participação do sindicato, porque senão entra naquele viés que você já falou, né, que a empresa ela impõe uma situação, porque a gente sabe que na prática não existe negociação entre empregado e empregador. Né? O empregador impõe a condição de trabalho e, infelizmente, nós, trabalhador, né, acabamos acatando que precisa comprar o leite, precisa, né, suprir as necessidades. Então, eu não tinha parado ainda para pensar nessa temática, mas se trouxe o problema e já uma reflexão com uma alternativa, né, de superar isso, que eu entendo como interessante. Não, e é o problema real. Assim, ó, em menos de um mês, nós tivemos 3 grandes percas de contrato aqui. 3 grandes. Então, tivemos do INSS, tivemos esse aqui do Fórum Trabalhista e tivemos outro aqui no condomínio, na Avenida Tamboré, 1.500, se não me falha a memória. São 3 grandes contratos. E essas 3 empresas, ela usa como forma de punir ou de coagir o trabalhador a pedir a demissão. Ela fala o seguinte, olha, a partir da manhã você está na jornada 4x2 no plantão. E aí é que eu te pergunto juridicamente, olha, ele fala assim, isso foi comum. A empresa tinha 80 trabalhadores, em média. Acho que 60, 50 e poucos estavam no quadro da segurança. Ela perde o contrato, ela fala assim, todo mundo para o plantão, 4x2. É que, na verdade, na sua última fala, você já trouxe uma outra reflexão, porque assim, qual que é a importância ou qual que é a finalidade do contrato de trabalho entre o empregado e o empregador? Você tem que ter as condições básicas ali, né? Você não pode deixar uma jornada simplesmente aberta a critério do empregador. Você, né, no contrato de trabalho, né, você tem que estabelecer... Individual. No contrato individual. Você tem que estabelecer ali qual que é a jornada que, de fato, esse trabalhador... Né, o que vocês estão pactuando. E aí, Amaro, cada alteração tem que negociar. Eu sei, né? Isso é o dever ser. Eu sei. Mas eu tinha certeza. Isso quando eu falar isso, a Amaro vai falar, então, o cara tá viajando. Não, eu estou falando qual que é o dever ser. Isso. Né? Se na prática não acontece, a gente precisa, né, então, debater o caso concreto para... É por isso que eu falo assim, olha, a importância, é óbvio, a importância da convenção coletiva, que é o contrato coletivo, que ele tem que proteger o trabalhador no sentido coletivo, mas ele tem um contrato individual. Então, hoje, o que eu percebo é que há um conflito entre, nessa questão específica, um conflito entre o direito coletivo da convenção e o contrato individual entre as partes, individual. Porque, como a jornada não garante que o trabalhador, se você trabalha no dia pá, dia ímpar, se trabalha à noite, dia a dia, o contrato individual entre eu e a empresa, ele fica muito aberto, a disponibilidade, as empresas têm usado isso como punição. E nesses 3 casos, todas as empresas, elas fazem isso. Então, olha que interessante, que é para a gente refletir. O trabalhador está em Barueri, ele poderia estar em outra qualquer cidade. Ele trabalha em Barueri e a empresa, hipoteticamente, está lá em Santos, hipoteticamente falando. O que ela tem feito? Ela perdeu o contrato aqui. Aí ela fala assim, vem para Santos. E eu tenho um contrato individual. Nós temos, são casos corriqueiros, é muito de praxe isso. E cai nessa cláusula da obrigatoriedade da rescisão contratual. Por isso que eu acho que nós temos o desafio enorme de ver. Eu concordo entendeu? com isso, Amaro. Só que, assim, outro ponto de reflexão que eu trago, qual que é? A convenção, você falou um certo conflito que tem, né, entre a convenção e o contrato individual. Eu não vejo como um conflito propriamente dito. O contrato individual, ele vai prever ali
as condições mínimas da relação entre empregador e empregador. E, dentro dessas relações mínimas, você tem que colocar ali qualquer jornada que esse trabalhador vai estar exercendo. E essa sacanagem que a empresa faz, na verdade, ela está descumprindo o que está na convenção, Amaro. Se ele está alterando as condições do trabalhador, se ele está alterando a localidade, se ele está alterando, né, a escala, ele está descumprindo o que está na redação da disposição normativa. Tudo bem, mas ele não está fazendo isso quando perdeu o posto propriamente dito. Ele está fazendo isso, né, de uma forma um pouco antecipada. Poxa, mas a finalidade é a mesma, que é de descumprir a disposição normativa. Então, acho que a reflexão, a gente tem que pensar de uma forma de garantia de melhoria nessa cláusula, né, para ter algum lapso temporal, porque a forma com que ela traz, ela só fala, né, na perca do posto. Perder o posto tem que dispensar. Né? Então, dá uma margem interpretativa de pensar, poxa, se eu perdi, o contrato acaba no final desse mês, então os vigilantes que de fato estão no final desse mês nesse posto. Então, né, acho que dá para a gente pensar, né, em alguma melhoria na cláusula para não dar essa margem. Só quem, poxa, a pessoa já está, né, há 4 anos nesse determinado posto. Aí, quando está ali na iminência da empresa encerrar o contrato, né, um mês antes, tira o trabalhador e fala, não, ele não está na redação da cláusula porque já faz um mês, eu não sei quantos dias que ele está num outro local, ou está em outra escala. Então, talvez a gente pensar em algo nesse sentido, né, de ter algum período, porque nenhuma empresa, ou dificilmente, né, perde o posto da noite para o dia. Não, ou de fato, do encerramento do contrato, ou ela tem uma notificação prévia, porque isso tem no próprio contrato deles, tem essa previsão. Né? Entre as empresas, tem algumas previsões assim, né, da notificação prévia. Né? Então, eu acho que talvez seria um caminho da gente começar a pensar nesse... eu não tenho dúvida que a gente precisa encontrar uma solução para minimizar isso aqui e proteger o trabalhador, doutor, porque assim... É muito angustiante quando a gente começa a ver esses casos e assim... Voltando ao caso do INSS, que é um caso que assim, praticamente ficou sem solução, entre aspas. Né? O trabalhador ele está sempre na situação de vulnerabilidade. Quando há essa situação e a empresa fala assim, então você busca o judiciário, e eu falo assim, o judiciário, a Justiça do Trabalho tem uma morosidade natural, conforme o número de processo. As empresas, sabendo disso, tendo conhecimento, usam também como forma de forçar o trabalhador a pedir. Porque assim, nenhum trabalhador tem condições de sobrevivência, de ficar 1 mês, 2 meses sem salário. Né? Então, isso que é muito chato. Você presta contrato, presta serviço no cliente 3 anos. Você presta 3 anos ali. Quando a empresa perde o contrato, de certa forma, a nossa convenção coletiva dá as condições mínimas, mas ela tem essas brechas, que a empresa fala assim, olha, não, eu tenho, que houve casos também, a empresa fala assim, não, eu tenho condições de relocar. Nós que estamos no sindicato sabemos que ela não tem, e o trabalhador ele fica nessa situação, fala assim, então, vai lá, ou então procura seus direitos. Esse caso do INSS, acho que é muito interessante, eu vou até ver se eu consigo jogar aqui um áudio. Mas nesse caso, enquanto você puxa o áudio... De uma menina, deixa eu ver se a gente consegue. Pode ir. A convenção, né, quando fala, né, da perca do contrato, a convenção ela também fala, né, de quando a empresa vai realocar o trabalhador, ela existe participação do sindicato. Né? Então, embora a empresa fale, né, que tem condições de realocar todo mundo, que vai ter posto, que vai manter as mesmas condições, ela tem obrigação de dar ciência. Precisa da participação do sindicato. Né? Então, você está vendo que sempre o debate volta também, né, sempre a importância do vigilante estar próximo do sindicato. Porque senão, você sabe, né, desse exemplo que você deu, para onde que os trabalhadores foram? De fato, a empresa teve posto, né, e até uma forma de depois o sindicato ter condições de monitorar. Né, porque ela fala que tem posto, realoca, o trabalhador fica lá mais 2 meses nesse novo posto e depois dispensa. É uma outra forma de sacanear o trabalhador. Então, por isso, né, que a gente tem que mapear. E como que o sindicato mapeia? Participação da categoria, com a participação do vigilante. Então, assim, por isso que eu faço sempre essa reflexão, não é jogar a responsabilidade para o trabalhador, não, mostrar para o trabalhador a importância que a participação dele é que fortalece o sindicato e dá mais condições para a gente atuar na defesa dele. Não, sim. Eu vou tentar ver se eu consigo baixar um vídeo aqui, um áudio curtinho, para a gente tentar compreender melhor essa situação.
do fato. Eu não sei se é esse áudio. Deixa eu ver se consigo baixar esse áudio. Porque, para a gente falar, porque a gente estamos falando, de repente o cara não consegue compreender. Ver o sentimento do trabalhador, qual que é. Né? O sentimento dele. Porque ele fica, de certa forma, desamparado. Né? Ele está na situação, ele fica desamparado. Ele não sabe a quem recorrer, de fato. E as instituições, ele se sente assim, angustiado, porque não tem uma resposta rápida. Sim. Seja a resposta rápida pela direção do sindicato, porque nós também temos nossos limites, seja uma resposta rápida pelo próprio judiciário, Sim. Né? Sim. E ele precisa comer. Exatamente. E ele precisa pagar a despesa dele. O grande problema que nós temos no judiciário é exatamente isso. Falando, né? A gente se depara com o caso concreto, né? Às vezes com grandes absurdos cometidos pelo empregador. A gente fala, né, que cabe uma ação, que é possível discutir individualmente, ou dependendo da situação, cabe uma ação em âmbito coletivo, mas o grande problema é esse, a questão temporal. O direito foi reconhecido, mas depois de quanto tempo? É por isso que eu falo, doutor, assim, que a gente precisa ver compreender. Eu sei que é um trabalho difícil, e por isso que eu falo assim, o advogado, a importância do advogado, e o advogado que ele pense, né? Pensa, como eu falo, no sentido de sentir a dor do trabalhador, né? Porque nós estamos num processo assim que cada vez mais os advogados, ele vê uma peça e ele vê números. Por isso que eu acho que é interessante a gente ter um privilégio, a gente trabalha, que vocês sentem a dor do trabalhador. Sim, é o que eu falo. Porque não eu me sinto parte da categoria. Não é um número. Senão você começa a ver peça, aí você olha a peça lá e fala, mais uma peça. Não. Amaro, para conseguir fazer o debate, você tem que saber o que está acontecendo na ponte, você tem que saber o dia a dia, você tem que entrevistar o trabalhador, você tem que estar próximo, você tem que fazer parte da categoria. A cabeça pensa, oi dos pés pisa. Então o sentimento está aqui. Essa é a definição. Deixa eu ver se eu consigo, se é esse áudio aí, porque eu não tinha planejado nada, mas isso me incomodou muito que eu recebi esse áudio dessa menina. Pode ver se consegue passar aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Porque olha a situação, olha. E aí entra também no outro caso que é... Vamos lá. Eu não aguentei, eu mandei mensagem lá para a Centúrio, eu falei assim, só que eles não me responderam. Eu acabei de mandar. Falei assim, como vai ficar a minha situação? É vocês que vão pagar ou a INSS que vai pagar? Porque eu descobri que vocês deram o baixa na minha carteira, eu quero saber o que vai acontecer. A gente fica em casa aguardando, é muito ruim, Paulo, porque eu estou ansiosa, ontem eu tive crise de ansiedade, sabe? E eu fiquei muito ruim ontem, o dia inteiro. Eu preciso saber, aí eu tenho que fazer um currículo novo para poder arrumar outro serviço, não quero na mesma área, porque é muito frustrante isso, é muito frustrante. A gente precisa de uma resposta hoje à tarde, Paula, pelo amor de Deus, ajuda a gente, pelo amor de Deus, porque eu já não sei mais o que fazer, sabe? Aí eu começo a falar, já começo a ter já a crise de novo, aí é difícil. Cara, é assim, eu não consigo, cara, porque eu fico indignado, me incomoda muito. E você, às vezes, não tem instrumento para resolver o problema na hora. É isso que a gente tem que discutir. Certo, doutor? Porque assim, essa funcionária trabalhava na Centúrio, aqui no INSS, a Centúrio não dá uma resposta para ela, não pagou a rescisão, deu baixa, e tipo, você procura a justiça. E, de alguma forma, o cliente, que o cliente fala o seguinte, não, eu vou te proteger. Como? E aí ela chega agora, depois de tudo isso, aí o sindicato não tem como resolver. Aí a gente entra com uma ação jurídica, que é justamente o que a empresa quer. Percebe-se? De fato, isso é uma situação vergonhosa, né? Você vê que a empresa perde o posto, não dá nenhum tipo de satisfação para o trabalhador, dá apenas baixa na carteira de trabalho. É lixo, é descartável, é mais um número. É vergonhoso. E satisfação que eu digo é cumprir com a sua obrigação. Sim. Né? Se você está dispensando o trabalhador, né? Tem as regras da CLT, tem as disposições previstas em convenção coletiva, né? Mas enfim, Amaro. E aí a gente entra nesse assunto que esse mesmo caso,
você vê que um assunto leva ao outro. Porque a gente estamos falando sempre o adoecimento da categoria, o estresse, a ansiedade, suicídio, é por conta disso, o adoecimento do trabalhador nisso. Ele não tem a segurança se amanhã ele vai receber o pagamento dele. Então, de certa forma, os instrumentos jurídicos, aí quando eu falo os instrumentos jurídicos de uma forma bem ampla, Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, sindicato, tudo tem seus limites. E aí e nenhuma dessas instituições consegue dar uma resposta à altura de imediato ao trabalhador, porque o desespero da mulher, ela está tomando remédio que não consegue mais. E aí vem a decepção da empresa, ela fala, não quero mais trabalhar nessa área. Esse é o fato. O problema está aí. Falou. O judiciário resolve? Resolve. O grande problema é em quanto tempo. E nesse meio tempo, né, ela já foi desligada, né, isso já fazem, não sei quanto tempo, quantos dias, não sei se faz meses, se entra com a ação. Demora mais um tempo, e mais absurdo ainda é chegar no judiciário e a empresa ainda querer parcelar as verbas decisórias do trabalhador. Né? Que isso é outra realidade que a gente tem encontrado no dia a dia. Para mim, enfim, isso eu acho absurdo. Não, mas sem dúvida é um absurdo, mas aí a gente vai ter que esse desafio de criar, eu acho que o objetivo nosso de estar com essa nova temática de programa, de conversa, de diálogo, seja lá o que for, é de criar o senso crítico para o trabalhador, da importância dele de interagir, de participar, né? Porque ele é parte do processo, para não deixar acontecer, chegou nesse estágio. Porque quando chega nesse estágio, aí é só o juridicamente, e o juridicamente é mais complicado, porque é o individual. Exatamente. Né? Exatamente. O complicado, acho que é isso que você quis dizer, o complicado é mais a situação temporal. Né? Porque o direito do trabalhador vai ser reconhecido, o direito desse trabalhador vai ser reconhecido. Né? Temporal, vamos lá, porque o juridiquês, você começa a falar jurídico, advogado... eu falo linguajar da categoria. Mas vamos gastar menos tempo. Português. Demora muito. Né? De fato, eu tenho feito críticas, eu adoro fazer crítica, né? Adoro fazer. Não, mas tem que ser isso. De acordo com isso, com esse senso crítico, que a gente cresce, que a gente cria melhorias, né? Enfim, eu acho isso importantíssimo. Eu até conversei com o Paulo a semana passada, a gente fez um podcast e discutimos sobre essa questão da justiça do trabalho e tal, morosidade. A Justiça do Trabalho é um órgão importantíssimo em defesa do trabalhador. Morosidade agora. Morosidade. Estou falando dos meus termos. Tá vendo aí? Tá bom. A demora. Desculpa fazer mas a Justiça do Trabalho, o importante, né, a importância da Justiça do Trabalho na proteção do trabalhador. Só que assim, nós precisamos também, de fato, corrigir algumas questões, porque a partir do momento que os processos, agora não tem mais fila, agora é tudo online, tudo digital, também continua demorando. E a justiça que deveria julgar, deveria ser ágil, está penalizando, porque quando ela demora, o trabalhador não recebe, né? Não recebe. Aí, de certa forma, acaba contribuindo para a empresa. Né? Lógico, isso é um problema que nós temos, sim, no judiciário. Né? Temos que reconhecer também que o judiciário teve um certo avanço, sim, quando teve toda essa digitalização, os processos eletrônicos, eles deram mais celeridade, mas o que ainda não é o suficiente. Né? Porque o trabalhador sai, a empresa, a legislação coloca ali os 10 dias para pagar a verba acessória, não é pago nos 10 dias, e o trabalhador entra com a ação, você sabe que isso vai demorar meses, ou dependendo da situação, tem empresa que ainda quer recorrer, enfim, pode demorar anos para receber verbas decisórias. Concordo. Só para deixar claro, eu sou um defensor ferrenho da Justiça do Trabalho. Né? Eu tenho críticas pontuais, mas eu defendo a Justiça do Trabalho e sei da importância da Justiça do Trabalho na vida do trabalhador. Acho que o trabalhador precisa ter essa compreensão. Né? Então, ajuste cabe em qualquer instituição, mas o papel da Justiça do Trabalho tem... Sim, é um mecanismo importante, porque chega numa situação dessa, né? O trabalhador não recebeu, o trabalhador questionou, veio atrás do sindicato, o sindicato notificou, tentamos todas as alternativas, às vezes a pessoa faz denúncia no Ministério Público, qual que é a alternativa que cabe? Judiciário, só que assim, o judiciário vai resolver? Sim, contudo, infelizmente, tem seu tempo, até em razão
do número expressivo de ações que nós temos no judiciário. A demora é em razão disso. A demora é em razão dos grandes absurdos que são feitos pelas empresas, Amaro. Você entrar na justiça para discutir verba rescisória? É absurdo. Desculpa. Né? Então, mas aí eu acho que assim, é o que eu defendo, que assim, a importância, nesse caso, a importância da direção do sindicato, ela ser ágil e a compreensão também do trabalhador. Porque é o seguinte, o sindicato é coletivo, não é individual. Então, nós precisamos sempre estar... O que é o sindicato? O sindicato está para defender os interesses coletivos. É óbvio que tem o individualismo dentro, tem aquelas particularidades individual ser humano ali. Mas, em tese, é o coletivo. E aí que está o X da questão. Porque quando a gente está em coletividade, a gente tem força, tem poder de negociar e de resolver a ação. Porque quando a gente vai para o INSS, se a gente tivesse a massa, rapaz... O cara já tinha pago. Sim. Mas ele individualizou o ser, a pessoa. Quando ele individualizou, facilitou para ele. Aí fala assim, vai para a Justiça do Trabalho? Não. O problema é coletivo. O problema é da categoria, porque essa empresa está penalizando todo mundo. É complicado. Não, aquela reflexão que eu estava fazendo no início, né? De unir forças, de pensar na coletividade mesmo, né? Porque o sindicato é isso, o sindicato é coletividade. Né? O sindicato só consegue ter força quando está unido, né? Depara de um problema como esse, então antes de pensar, né, na questão da judicialização em si, tem essa questão da mobilização, tem todo esse desafio, né? Quanto entidade sindical, né? Nós temos muito desafio. E um outro desafio importante também que a gente tem que estar dialogando, conversando, é sobre o plano de saúde. Esse plano de saúde que também consta na convenção coletiva a obrigatoriedade do fornecimento, né? Nós estamos falando de obrigatoriedade. Aí, óbvio, quando a gente vai ler a redação, tem várias pegadinhas, mas eu sempre parto do pressuposto que nós já temos algo, que nós temos que melhorar o que nós temos. Também tem... a convenção coletiva está aí, só que ela tem algumas brechas, né? E aí eu acho que a gente precisa avançar na construção, melhorar essa redação, né? Apesar que eu acho que essa redação, se a gente retirasse, eu tenho várias críticas, principalmente quando há possibilidade que a convenção coloca de substituir o plano de saúde por cesta básica. Eu acho isso uma atrocidade sem tamanho, porque saúde é saúde e alimentação é alimentação. São duas necessidades diferentes. São duas necessidades diferentes. Mas a convenção coletiva prevê essa possibilidade desde que haja anuência, concordância, negociação do sindicato da base, da direção do sindicato. E aí é um outro assunto polêmico. Né? Não, eu concordo que é uma cláusula que merece uma atenção especial, né? Uma cláusula super importante, mas eu concordo que ela precisa de melhorias, né? Nós estamos discutindo ali necessidades básicas diferentes. E digo mais, antes de entrar nessa cláusula especificamente, né, quando a gente fala ali que ela prevê a possibilidade de substituição por cesta básica, a gente já tem uma cláusula que fala da cesta básica. Então, a cesta básica, né, se o empregador, de certa forma, quer ceder, seja por ter previsão do contrato, algo nesse sentido, temos uma redação muito parecida, né, que trata especificamente da cesta básica. Então, a primeira reflexão que eu coloco aqui é: será que, de fato, a gente precisa ter essa possibilidade de substituição quando nós estamos falando especificamente da cláusula de plano de saúde? Porque a cláusula, ela começa ali, né? Bem, a empresa é obrigada a fornecer plano de saúde para o trabalhador. Ela até coloca ali, né, que tem que ser um plano de mercado, né, um plano bom, né, algo razoável. Ela traz ainda a obrigação da empresa encaminhar cópia desse contrato para a entidade sindical. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta: quantas cópias de contrato você tem aqui? Eu não sei. Né? Enfim, mas todas as empresas teriam obrigação de encaminhar cópia do contrato, né? E aí depois traz ali, né, o quanto que pode descontar do trabalhador, enfim, dependentes. Então, até aí, ao meu ver, a cláusula até que caminha bem. O grande problema, né, que até o que você já adiantou, é quando ela fala sobre a possibilidade de substituição por cesta básica. Ao meu ver, repito, já não poderia prever essa possibilidade, até por já ter uma cláusula específica. No entanto, ainda assim, né, pensando na finalidade, da forma com que foi pensada ali, com que foi negociado à época,
ela não fala que simplesmente você pode substituir, né, ao bel prazer do empregador. Ela traz requisitos. Né? E quais são os requisitos? Ela fala que precisa de acordo coletivo com a entidade sindical. Então, assim, precisa negociar com o sindicato, precisa... Né? E quando a empresa vem negociar com o sindicato, é o momento que, novamente, eu digo que é quando o sindicato está ouvindo o trabalhador. Será que, de fato, é interesse do trabalhador? Aí, doutor, eu vou fazer uma alerta, porque aí também é uma preocupação. Eu defendo que essa redação tem que ser excluída, não pode ter. Tá? Você fala então, essa parte final que fala sobre a possibilidade da troca. Porque você fala assim, são duas coisas distintas. Alimentação. E a nossa convenção coletiva, ela não obriga o fornecimento de cesta básica. Ela diz, poderá, talvez, se assim puder, se assim constar no contrato de licitação. Por quê? Isso, 60% da categoria hoje presta serviço, 60%, número muito alto. Números atuais, agora, do DIEESE, né? O DIEESE, Departamento de Estudo Socioeconômico, 60% são funcionários, prestam serviços de órgãos públicos. Então, você tem uma massa muito grande. E, normalmente, esses contratos, essas licitações, é praxe colocar a cesta básica lá. Então, é cota e a empresa, muitas vezes a empresa fica com esse dinheiro no bolso. Porque o trabalhador não tem acesso ao contrato, o sindicato muitas vezes não consegue acompanhar todos os contratos, a empresa põe o dinheiro no bolso. Então, nesses casos específicos, aí sim, só é obrigatório se constar no contrato, se não constar, não é. Aí a gente parte para o plano de saúde. O que acontece no plano de saúde? Há essa brecha, essa trocadilha, porque nada na convenção coletiva é por um acaso. Tudo é interesse. Do que e para que é uma outra história. Mas os pontos e vírgulas de um contrato coletivo da convenção coletiva foi construído por alguém. E esse alguém tem interesse. Né? Ou para o bem ou para o mal. E eu falo assim, então tem essa cláusula aqui, e aí o que me preocupa? Nós somos 24 sindicatos, 23 sindicatos no Estado de São Paulo. Tá? E o modelo de negociação coletiva, então, quando um advogado, aí eu faço uma alerta para todos, ele acompanhar a convenção coletiva, pegar a convenção coletiva, porque ela fala que é o seguinte, olha, nessa cláusula, especificamente, ela fala assim, olha, pode sim trocar, mas só com a anuência do trabalhador do sindicato, trabalhar representado pelo sindicato. Você pega um sindicato Y, que a diretoria mal intencionada faz uns acordos obscuros para trocar, sem anuência do trabalhador. E esse acordo, a empresa, ela quer praticar no estado inteiro. Certo? Sim, ela está errado. Você não está cumprindo a redação da convenção. Então, mas ela fala, sindicato é sindicato, mas ela não fez o acordo com o sindicato de Barueri. Percebe? Precisa ter um acordo nosso, os sindicatos vigilantes de Barueri. Não, perfeito. Mas e aí, como saber? Porque se o advogado, se amanhã o trabalhador não se atentar a esse acordo, ele tem que pegar e falar assim, olha, eu trabalho em Barueri. Ponto, trabalho em Barueri, tá bom. Cadê o acordo que o sindicato de Barueri assinou para substituir a cesta básica? Porque se ele não tiver esse contrato, é nulo. Sem dúvida. E se o advogado não, né, sabe? Olha aqui. É verdade. É por isso que eu falo, assim, você fez uma grande crítica, eu também, enfim, não tenho histórico de como que, né, foi a criação da redação, mas assim, a gente até vê uma boa intenção no sentido assim, enfim, não vou entrar no critério de substituir por cesta, mas ele ainda traz alguns requisitos, Amaro, e fala sobre a participação do sindicato. Mas né? isso é complicado porque isso é um arranjo para atender essas particularidades de cada sindicato. A negociação coletiva é complicada, né? Eu sou um defensor que a convenção tem que ser unificada mesmo, mas eu critico o modelo de negociação coletiva. Falta de transparência, um acompanhamento do trabalhador, enfim, eu tenho feito crítica. Mas plano de saúde é plano de saúde. São cláusulas distintas. Cesta básica é cesta básica. E o trabalhador, doutor, o poder de mando é da empresa.
O trabalhador ele sempre vai estar na situação vulnerável, frágil, sensível. Quando ele vai buscar emprego, ele assina tudo. Ele assina tudo, até papel em branco, que é os casos que acontecem. Tem empresas no nosso setor que o trabalhador é obrigado a assinar um papel em branco, que esse papel é preenchido depois para desconto. Essa é a realidade. Então, assim, tem um mundo imaginário e o mundo real. O mundo real é esse. O mundo real é esse, que a empresa, quando você vai entrar na empresa, ela fala assim, assina aqui que você não quer o plano de saúde. Ele assina. E um outro fato, a convenção diz que o plano de saúde tem que ser de acordo com a ANS, obrigatório. Isso. Ponto. Só que a empresa contrata um plano de saúde que é complicadíssimo. Então, o pior plano ela contrata com o objetivo de também ter um processo de criar revolta para o trabalhador. Não gostei, não gostei. De ficar barato para ela, desestimular o interesse do trabalhador, né? Aí o cara troca o plano de saúde por cesta básica, e aí eu te faço uma pergunta, ele troca, sem anuência do sindicato individual, só que depois esse trabalhador cai doente, sofre um acidente, porque eu defendo assim, a segurança é uma atividade muito penosa. E quando essa empresa ela não fornece o plano de saúde, a situação piora, porque ela deixa de ter a responsabilidade social. Olha que interessante. E esse trabalhador, que é responsabilidade dela, está sobre os cuidados dela, ela joga ele para o SUS, para ser atendido no SUS. Então, ela ganha dinheiro 2 vezes. Nós temos que pensar em criar até uma tese jurídica, alguma ação para cobrar essa despesa da empresa, porque é obrigação dela dar o plano de saúde. O funcionário é dela. O funcionário é dela. E ela não dá o plano de saúde, ela quer dar uma cesta básica, e quando esse trabalhador está doente, ele vai para o SUS, está tirando o lugar de quem não tem emprego, de quem realmente necessita do SUS. Não, eu concordo. Uma coisa é a gente falar, né, a redação que está ali, né, prevendo sobre a obrigação. Só que também o grande desafio é falar, né, que tipo de plano, qual que é o nível de plano? Um plano padrão, né? Acho que fica muito aberto e aí dá esse tipo de margem, né, da empresa, né, quando oferecer, que me parece que não é a realidade, né, que todos oferecem, mas alguns que oferecem dão um plano, né, ruim, que desestimula a adesão do trabalhador. Ele fala, poxa, eu só vou ter um custo a mais, porque eu vou ter algum desconto, vou ter uma contribuição, vou ter minha cota à parte em relação a isso, de algo que não tem interesse. E aí depois cai nesse problema que você está falando, né? A pessoa né, acaba adoecendo, sofre um acidente, algo desse sentido. E... O plano de saúde ele é por coparticipação, né? Hoje, a convenção coletiva é coparticipação. Então, o trabalhador paga uma parte dele, é familiar, e ele paga proporcional. E, de fato, assim, o plano de saúde é um assunto que tem que ser discutido, principalmente com o trabalhador, porque quem é atendido lá na ponta. E os planos de saúde, eu tenho muita clareza, independente do nome, todo plano de saúde tem problema. Esse dia, uma coisa muito pessoal, um colega meu, o plano de saúde dele é o top. Aí o filho dele caiu, quebrou o braço. Ele foi aqui no Alphaville, ali tem um plano de saúde que é o top dos top. Tá? Não foi atendido ali. Teve que atender para São Paulo. Tá? Então teve que ter um deslocamento. Então, são gestões do plano. Então, essas questões também precisam ser compreendidas. Mas o atendimento básico, o atendimento com qualidade, tem que ser prestado. Mas aí é um esforço coletivo. Sim, né? É algo bem desafiador. Né? Você pega para uma cláusula como essa, parece simples, mas ela traz uma série de reflexões, né? Porque a pessoa, né? Então vamos colocar um exemplo, não sei se acontece, né? Mas que a empresa de fato, né, contratou um plano ali com uma operadora, né, um plano razoável. Mas o trabalhador, a hora que ele vai fazer essa conta, né, do custo que eventualmente ele tem, às vezes ele fala, eu quero receber meu dinheiro, eu prefiro um valor maior no fim do mês. Então, não estou aqui fazendo defesa disso, mas são reflexões que a gente tem que ter.
Então, são né? Não é algo jurídico? Não, mas é algo que a gente se depara e deixa ainda mais desafiador a reflexão sobre uma norma como essa. Daí, doutor, que eu falo o seguinte, que daí da importância de ser obrigatório e não trocar. Porque, de fato, o trabalhador ele sempre vai pensar na subsistência dele e da família, o alimento, ele só quer comer. E ele faz matemática, às vezes a matemática que ele faz é matemática momentânea. Exato. Né? Então ele fala assim, olha, eu vou pegar uma cesta básica, que aí pelo menos eu levo para minha casa e tal, só que ele não faz o cálculo de se ele ficar doente, quanto que ele vai gastar, porque o plano de saúde é um seguro-saúde. Então, olha só, o vigilante num confronto, o vigilante num acidente de carro, onde que ele vai ser atendido? Sim. Certo? Não, onde essa reflexão que a gente tem que fazer, porque a cesta básica ela também tem desconto para o trabalhador. Isso, a filha dele, a esposa dele, a proteção, porque quando você vai para trabalhar, quando você sai da tua casa para trabalhar, você tem que ter a segurança mínima também, que a tua filha, o teu filho, a tua esposa tem uma proteção mínima. Então, o plano de saúde te dá essa proteção, né? E principalmente a proteção sua, porque senão você vai cair no SUS na vala comum. O SUS está aí, é um atendimento, tem problema, tem, mas é importantíssimo. Mas eu acho que o SUS não pode comportar esses trabalhadores da iniciativa privada. E quando a gente deixa a convenção coletiva aberta à possibilidade, o indivíduo ele passa a ser individual, ele está pensando naquele momento. E aí eu faço uma provocação, reflexão. Olha que só, esse mesmo trabalhador é o trabalhador que faz, ele compra um carro financiado e ele faz um seguro de um carro, ele paga R$ 1.500, R$ 2.000, depende do valor do carro, ele paga um seguro de proteção do carro, ele paga um seguro de proteção de uma moto, que é comum hoje na segurança privada, e ele não quer contribuir com o plano de saúde que vai proteger ele e a família dele. Certo? Então ele troca por uma cesta básica. E aí a gente tem que compreender. E o papel do sindicato é proteger a coletividade, entendeu? Não tenho dúvida. É por isso que eu trago essa provocação, para demonstrar. É provocar. Né, para o trabalhador ter a consciência da importância, né, desse debate. Né? E o papel nosso aqui é provocar, é criar uma consciência crítica, né? Porque eu falo assim, conhecimento, individualismo ali, quero, não quero. O conhecimento gera poder e o poder gera ação e assim consecutivamente, né? Então, se a gente não conseguir provocar o debate com os trabalhadores, o que é que ele acha, e aí você deixa seu comentário, sugestões, crítica, porque é através da crítica, né? De você entender o que você tem hoje, a convenção coletiva, a convenção coletiva é isso aqui. Tá, a partir disso, como que a gente podemos melhorar? Né? Aperfeiçoar. Para minimizar o dano, porque não é fácil. Não, o desafio é grande. Ele nunca, né, cada dia vai ser maior. Enfim, e a gente precisa dessa participação, a gente precisa dessa reflexão para buscar melhorias. Né? Então, da mesma forma que o empregador, as empresas vão buscando novos mecanismos, né? Ideias diferentes, né? Para ter maiores lucros, nós temos que pensar todo dia também em maiores garantias para o trabalhador. O que nos traz segurança? Né? A atual redação, qual que é o problema que a gente tem enfrentado no dia a dia? E aí a gente vem fazendo essa reflexão para a gente melhorar, para a gente sugerir, para a gente participar ali na negociação, né? Já apontando essas cláusulas problemáticas e qual que é o interesse nosso aqui, Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Você menciona uma questão de lucro, né? Que a empresa sempre está pensando em visar lucro. E eu acho que é um debate muito interessante, que a gente fala assim, é óbvio que o papel de uma empresa, né, tem que ter lucro, mas esse lucro tem que ser compartilhado com seus funcionários, dentro de uma regra do jogo, dentro de umas questões mínimas, tem que ser. A empresa de segurança, de praxe, isso me provoca, o que é a prática? Antes, a empresa deixava de pagar INSS, fundo de garantia, aqueles direitos básicos. A partir do momento que há uma fiscalização maior do governo, né? E aí vários mecanismos que inviabilizando esse processo das empresas, porque ela não pagava e queria caixa. Depois fecha as portas e vai embora. Agora é outro método de criar caixa. É o plano de saúde.
é o plano de saúde. Então, eles criam caixa como plano de saúde, eles criam caixa como cesta básica. Então, para você ter ideia, tem empresas hoje, grupos de empresas, que a empresa cria um grupo e essa empresa está vendendo cesta básica para ela mesma, a empresa para o próprio grupo. Percebe-se que para ela é interessante? Então, como que ela cria caixa? Você vai lá e fala assim, plano de saúde, ela não fornece o plano de saúde, ela desconta a sua parte da coparticipação e muitas vezes ela contrata um plano de baixíssima qualidade, aí a gente não tem acesso ao valor exato, que ela não está pagando a participação dela, e sim com o dinheiro do trabalhador ainda. Que é mais absurdo. Que é o mais absurdo. Então, assim, os caras eles ficam aperfeiçoando o método de como ganhar dinheiro cada vez mais nas costas do trabalhador que gera a riqueza deles. Esse que é o problema. Ganhar dinheiro não é o problema. Não. O problema é a forma. A forma de ganhar dinheiro. A forma. É a Ser forma. nas costas do trabalhador É. e é onde a gente tem que todo dia nos desafiar, trazer essas reflexões para a gente melhorar a disposição normativa, para a gente ter cláusulas novas, essas cláusulas que já existem, a gente aprimorar para fazer valer, né? Não basta só a intenção. Olha, né? Então o sindicato ou na negociação tivemos a intenção de dar essa garantia. Poxa, mas na prática está tendo algum tipo de manobra que não estamos vendo isso acontecer. Então vamos melhorar essa redação, vamos buscar, né? Vamos aguardar sugestões também para a gente, né, pensar numa redação ali, num modelo que de fato atenda o que foi pensado, que é a garantia ali do direito do trabalhador, no caso específico, de ter o plano de saúde para ele e a sua família. Perfeito. Acho que é isso mesmo. Isso é mais um bate-papo, é um bate-papo, como eu falo, que é para criar o senso crítico para o trabalhador. E aí a gente fica com essa responsabilidade de tentar pensar algo para construir, apresentar também para o trabalhador e também ele fazer a sugestão dele, né? Deixa seus comentários. Se você tiver uma sugestão de cláusula de aperfeiçoamento, manda através do e-mail do sindicato ou manda lá no Facebook, que a gente vamos ler nos comentários, para com que na Assembleia, né, a gente possa apresentar uma cláusula pensando nessas duas questões. A convenção coletiva está aí esse ano, mais uma vez, não é fácil, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deixar claro para o trabalhador, não é milagre, é conquista. O que nós temos hoje na convenção coletiva, ruim, né, tem as críticas que devem ser feitas, sim, mas foi a partir de conquista, de empenho de alguém. Então, doutor, obrigado, muito obrigado por você estar conversando aqui conosco, trazer informação para o trabalhador. Espero que, né, a gente possa vir mais vezes aqui, você venha para a gente conversar e tal, trazer um pouco de informação para o trabalhador, porque só através do conhecimento, da informação, a gente vai poder construir uma sociedade melhor e transformar o trabalhador, dar respeito à dignidade que o profissional da segurança merece, porque ganhar dinheiro todo mundo ganha. E nós, vigilante, a melhor parte da fatia. Eu falei para o Paulo anterior e eu falo assim, olha, a segurança privada todo mundo ganha dinheiro com o vigilante que está lá na ponta, porque ele é responsável por gerar riqueza de todo o instrumento, desde a PF, né, que tem um específico, PF, empresa, sindicato, e ele é o cara que sofre a penalidade. Obrigado, doutor. Pode... Eu que agradeço novamente o convite por estar participando aqui, gostei bastante, espero, né, ter contribuído aí para o debate, trazer algumas reflexões, algumas provocações e saio daqui também com grandes missões aí, né, de dar, né, mais contribuição, né, pensar melhor dentro de tudo que a gente debateu, do que a gente vem enfrentado também no dia a dia com a categoria e aguardo o próximo convite. Nós temos que fazer um bate-papo, doutor, trazer o trabalhador da base para ele vir aqui conversar conosco. Ótimo. Né? Não, eu acho que a ideia, né, de se tiver algum trabalhador aí, vigilante, que queira vir aqui conversar, bater papo, né? Sim. Trazer suas angústias do dia a dia, vamos fazer reflexão, vamos fazer provocação, eu acho legal. Eu acho que o propósito é esse, provocar e depois ideia. Buscar alternativa. Se não achar que nós estamos no mundo ideal, né, nós vamos ter melhoria. Então, não tem nada. Não vamos chegar lá, mas vamos buscar todo dia o mundo real. Vamos buscar. Esse é o desafio. Cara, obrigado a você, vigilante, que está nos acompanhando aí, que nos acompanhou, ou que vai ver esse vídeo depois, posterior. Obrigado, dá seu like, comenta, critique,
né? Crítica construtiva, e vamos junto transformar a segurança privada que você merece. Tudo bem? Obrigadão, forte abraço, até a próxima.